O livro de Enoque traz mistérios que perturbam até os mais renomados teólogos. A religião cristã se divide em opiniões em relação à veracidade do livro de Enoque. Sobre a existência de Enoque, isso é praticamente indiscutível. A maioria das pessoas que são cristãs, que frequentam religiões voltadas ao cristianismo, e a maioria dos teólogos não tem nenhuma dúvida que Enoque realmente existiu. O mesmo é citado na Bíblia, mas sua história foi praticamente abafada no cânon das Escrituras como a conhecemos. E os livros perdidos da Bíblia, entre eles os livros de Enoque, como eles podem influenciar uma verdadeira mudança na visão da religião mais influente no Ocidente, o cristianismo. No vídeo de hoje, continuaremos a falar sobre os mistérios do livro de Enoque. Este é o segundo vídeo da websérie falando sobre este personagem fascinante. E hoje trataremos de um assunto muito importante: o porquê que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. O livro de Enoque deveria estar na Bíblia ou não? Este é um assunto que divide opiniões. Na verdade, é um verdadeiro divisor de águas entre teólogos e religiosos. Mas afinal de contas, qual é a veracidade do livro de Enoque? Bem, se analisarmos as citações que a própria Bíblia faz sobre os livros de Enoque e a semelhança entre os relatos contidos em Gênesis e os relatos mais detalhados que encontramos no livro de Enoque, podemos levantar uma profunda reflexão sobre a possibilidade da inclusão do livro de Enoque no cânon das Escrituras. Convido vocês a me acompanharem nesta profunda reflexão. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real se formos comparar com o restante das escrituras da Bíblia. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia na totalidade, em Etíope, e por esta razão também é conhecido como Enoque de Etíope. A Bíblia menciona 2 Enoques. O primeiro, filho de Caim, mencionado no 4º capítulo de Gênesis, mas não foi ninguém importante dentro do ponto de vista teológico. O segundo, este sim nos interessa. Enoque, o 7º homem da descendência de Adão, pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque foi um dos poucos homens da terra, segundo a Bíblia, que realmente teve uma vida 100% devotada a Deus. Possivelmente sofreu perseguição por isso, mas, segundo a Bíblia, Deus não deixou Enoque ser morto e nem conhecer a morte. Um dos poucos homens que, segundo a Bíblia, foi levado pelo próprio Deus, como está escrito em Gênesis, no capítulo 5, versículo 18. Compilações de textos escritos em aramaico e algumas cópias em etíope encontrados na Palestina, datados do 3º ou 2º século a.C., que teriam sido escritos pelo próprio Enoque, relatando com riquezas de detalhes a rebelião dos anjos, chamados de vigilantes, que vieram à Terra ter relações sexuais com mulheres, e a propagação de feitiçarias, o nascimento dos nefilins, a violência na terra e, por fim, as profecias de julgamento de Deus.
A parte que mais nos interessa são os 36 capítulos chamados de Livro dos Vigilantes. É o relato que faz uma tentativa de preencher as lacunas deixadas pelo livro de Gênesis para explicar com riquezas de detalhes sobre o processo que precedeu o dilúvio. O livro pode ser dividido em 3 grandes partes: a introdução do capítulo 1 ao capítulo 5, História dos Vigilantes, nome dado aos anjos que se rebelaram, do capítulo 6 ao capítulo 16, e as viagens de Enoque, do capítulo 17 ao 36. No relato, Samiasa, um dos anjos rebeldes, convence mais 18 anjos a descer e ter relações sexuais com mulheres. Não apenas isso, eles ensinam sobre astrologia e feitiçaria, entre outras coisas que Deus detesta. Desta relação nascem os Nefilins, gigantes que causam terror à terra praticando violência, orgias, bestialismo e até canibalismo. Por meio do anjo Rafael, Deus ordena a Noé e sua família que construa a arca, pois destruiria a terra. Apesar de muitas evidências que comprovariam a autenticidade do livro de Enoque, o mesmo nunca foi relacionado ao cânon hebraico da Bíblia. Os relatos, embora similares ao registro do livro de Gênesis e as profecias do profeta Ezequiel, contêm muitas ramificações que levam à astrologia, uma prática odiada por Deus, e histórias muito fantasiosas que não se harmonizam com os demais livros da Bíblia. Até mesmo especialistas católicos que adotaram 8 livros apócrifos rejeitaram o suposto livro escrito por Enoque. Mas a polêmica, contudo, começa aqui. Na carta de Judas, nos versículos 14 e 15, há o seguinte relato: Sim, o 7º homem na linhagem de Adão, Enoque, profetizou também a respeito deles, dizendo: Eis que Jeová veio com suas asas santas miríades para executar o julgamento contra todos e para declarar todos os ímpios culpados de todas as suas ações ímpias que fizeram de modo ímpio e de todas as coisas chocantes que os pecadores ímpios falaram contra ele. A carta de Judas foi escrita em 65 d.C., na Palestina, mesmo lugar onde foi encontrado o livro de Enoque, escrito cerca de 200 anos antes. Os estudiosos dizem que Judas está claramente citando o livro de Enoque, uma vez que não existe nenhum outro registro no Pentateuco das profecias dele. Um dos argumentos usados para desmerecer a autenticidade do livro de Enoque é que o livro de Enoque foi escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, e a história de Enoque, ou seja, a vivência de Enoque na Terra, aconteceu no princípio do mundo. Então, não foi Enoque que escreveu o livro. Porém, uma coisa que rebate esse argumento é o seguinte: podem-se haver também escritos pelo próprio Enoque que se preservaram com o tempo, e este livro foi apenas uma junção desses escritos ou de relatos de pessoas que ouviram as histórias de Enoque pelo próprio Enoque e foram guardando essas informações de geração a geração. Outro argumento que podemos usar para rebater essa discriminação com o livro de Enoque é a própria história de Moisés. Segundo teólogos, inclusive os próprios judeus, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, foi o Moisés. Moisés teria escrito Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fala sobre a criação do mundo e a maioria dos fatos que aconteceram bem antes do nascimento e da existência de Moisés. Então vem um questionamento: como Moisés teria escrito o livro de Gênesis com aquela riqueza de detalhes, sendo que os acontecimentos aconteceram há milênios antes do seu nascimento? Teria sido uma revelação divina, ou seja, Deus mostrou em visão tudo para Moisés? Ou, a causa mais provável, Moisés apenas escreveu as histórias que foram passadas de geração em geração, que seus pais ensinaram aos seus filhos sobre a origem do mundo, a origem do homem e a existência de Deus. Baseando-se neste argumento, não é incoerente pensar que o livro de Enoque pode ter sido escrito da mesma forma, baseados em relatos e histórias guardadas e passadas de geração a geração, manuscritos que podem ter se perdido com o tempo, mas que foram reescritos neste livro que conhecemos como livro de Enoque, encontrado em Etíope. Para entendermos melhor sobre a riqueza e a importância do livro de Enoque, vamos ouvir agora
Uma ótima explanação do reverendo Caio Fábio. No Gênesis, a gente já encontra o universo criado. O que a gente tem ali no Gênesis é a criação que diz respeito à percepção humana. O livro de Gênesis nos dá conta de que o processo da vida na Terra foi processual. Dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 6, há um processo. Essa criação não é instantânea, ela é processual. Pois bem, cria o homem, com consciência. Acontece, a gente não sabe em quanto tempo, esse homem, essa mulher, essa família humana, essa espécie humana original, subsistiu no planeta. Porque, como na Bíblia a gente vira de página e sai da criação para a queda, aí vem a divisão ali que o Gênesis apresenta entre a humanidade segundo Sete, que é o filho que vem substituir Abel, e Caim. Aí a leitura do Gênesis cria essas duas diferenciadas culturas humanas. Pois bem, aí prossegue a narrativa do Gênesis e a gente chega no capítulo 6, com duas humanidades. Uma vivendo um estilo de vida bem simples e uma outra buscando sofisticações, aparatos, buscando cada vez mais pela árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o conhecimento do bem e do mal possível. E aí é nessa hora que Gênesis 6 chega e isso passam milênios. Entre Gênesis 3 e Gênesis 6 coube tudo que a Bíblia vem a chamar de um mundo antigo. A queda de Gênesis 3 é uma. Em Gênesis 6 a gente tem a queda dos anjos, uma outra queda angelical, com a configuração explícita de desejarem uma mistura e miscigenação com a humanidade. Mas lá o que o livro de Enoque diz é que os Benai Elohim, os filhos de Deus, desceram no Monte Hermon, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, os quais lhe deram filhos, gigantes na terra. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O livro de Enoque diz que dali surgiram os vampirismos, os canibalismos, as magias, todos os surtos e loucuras e construções de artefatos, de máquinas de poderes, de coisas as mais diversas. E o livro de Enoque é levado a sério no Novo Testamento. Esse é que é o problema. Pedro diz isso, Judas diz isso. E diz que a grande transgressão desses seres foi não terem ficado contidos à sua dimensão. Foi terem querido seguir após outra carne, após outra energia. Judas diz explicitamente, e a segunda epístola de Pedro também. E aí, quando eles fizeram isso e tentaram se redimensionar na nossa dimensão, eles criaram um caos, pelo qual veio o dilúvio. Os egípcios, por exemplo, nos dizem que até a quarta geração dos egípcios, eles se reconhecem como sendo subproduto dos deuses, diretos, que geravam filhos nos humanos, repetindo a mesma história dos Benai Elohim de Gênesis 6. Os gregos, a mesma coisa. Os gregos dizem que as primeiras descendências eram descendentes originais desses deuses que possuíram as filhas dos homens. E Flávio Joséfos diz nas antiguidades: quanto a vós, ó gregos, os gigantes, os vossos gigantes, são os mesmos que no livro de Gênesis se diz que os Benai Elohim explica para eles a história bíblica nas antiguidades de José. Se você for no mundo inteiro, na Índia, então, esse é um negócio que, se você for puxar esse assunto na Índia, o pessoal vai dizer, mas e daí? A gente sempre acreditou nessa coisa mesmo, que houve essa invasão. Daí, aquela pluralidade de deuses presentes. Sim. É mais do que imaginação humana, é encontro humano com alguma coisa real e que queria subjugar a mente humana e se colocar no lugar de Deus na mente humana. O livro de Enoque diz que um dos vaticínios de Deus sobre aquele mundo que pereceu é que os nefilins, que já são os filhos dos Benai Elohim com humanos, são os nefilim. Os nefilins, uma vez mortos,
eles se transformavam em espíritos imundos atormentando os humanos na Terra. Isso é a versão do livro de Enoque sobre os demônios no planeta. É essa, seriam nefilins que receberam como maldição o aprisionamento nessa camada, nesse limbo, que não expõe em lugar nenhum, daí a obsessão deles por corpos. Em breve voltaremos a falar sobre o livro de Enoque, dando sequência à websérie sobre este livro e essa história fascinante. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da nossa creche obscura. Mais uma vez quero convidá-los a se tornarem patrocinadores deste projeto. O link para que você possa contribuir com uma pequena quantia mensal está aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.